A aula de hoje é sobre comandos de múltipla escolha, e para entender melhor esse assunto, ele vai ser explicado através de um exemplo resolvido. O exemplo é esse aqui. O usuário terá que digitar o preço e um código. Esse código irá definir o desconto. De acordo com esse código, será aplicado o desconto no preço original e o programa irá escrever qual o valor do preço final que o cliente terá que pagar. Se o código for 1, é 5%, 2 é 10%, 3 é 15%, qualquer outro valor é zero. Então isso aqui é uma estrutura de decisão. Nós podemos resolver com estrutura de decisão, ou seja, escolher o valor do desconto a partir de um código. Dicas importantes para se fazer codificação de qualquer programa em computador. Então, a primeira é: você só pode fazer a codificação do problema se souber resolver o problema no papel ou na sua mente. Segundo, como o nosso cérebro ele trabalha muito de forma visual, uma forma é você escrever no papel, fazer diagramas, figuras, gráfico, tabela que visualize melhor o programa. Um recurso utilizado é o fluxograma, que ele consegue colocar as ideias através de sequência, e a sequência é chamada de fluxo, e algumas figuras padrões, como tomada de decisão, entrada, saída. E todo fluxograma tem início e final, mas só partir para o programa quando você saber fazer a codificação. E às vezes muita gente fica em dúvida como começar. Comece pelo meio, que é a parte principal que você sabe resolver. Depois que resolver o principal, você faz a parte inicial e a parte final do seu fluxograma ou a ideia do seu algoritmo. Essas figuras ilustram a diferença entre um fluxograma e um programa. É muito mais fácil para o nosso cérebro entender o programa geral, olhando através de imagens, entender como é o fluxo de ideias, em vez de ficarmos preocupados com a regra de construção da linguagem de programação. Primeiro tentamos resolver o problema, depois nós vamos seguir as regras da linguagem de programação. Para começar a resolver o problema, primeiro você tem que entender. Então leia, releia, faça análise, tudo até entender todo o enunciado. Só a partir daí você tentar resolver. Agora que você entendeu o que é o problema, vamos começar a resolvê-lo a partir do principal. O valor que o cliente irá pagar é o valor original, preço, menos o desconto. O desconto é a porcentagem aplicada no preço original. Então, nós vamos resolver por um comando de atribuição. O preço dessa equação é fornecido pelo usuário. O desconto vai ser um valor selecionado a partir do código do desconto, que pode ser 1, 2 ou 3. E o desconto vai ser 5, 10 ou 15%. Então temos que construir agora uma estrutura que tome a decisão que só tenha uma saída, uma entrada e uma saída, um valor de desconto. Mas esse valor de desconto vai depender do valor do código. Aqui temos uma estrutura de múltipla seleção feita a partir de decisões simples. A primeira estrutura: se código for igual a 1, se for sim, então ele aplica a equação desconto é 5% na variável e vai para o final, que é calcular o valor a pagar. Se não, é outra decisão. Se código igual a 2, então desconto recebe o valor de 10% e vai para o final. Se não, outra estrutura de decisão dentro do se não inserida. Então, código igual a 3, sim. Então, desconto recebe 15% e vai para o final. Só seguir a linha de fluxo. Se não, desconto igual a 0% e encerra. Ou seja, tem uma alternativa
que se ele falhar, se desconto não for nenhum, nem 2 e nem 3, vai ser aplicado o 0%. Esse, na estrutura, é opcional. De eu escolher a seleção, vou escolher esse último senão, ou então vou para o final mesmo. Continuando, agora temos o comando que solicita ao usuário que ele digite o valor de código e o preço. E terminando, não tem mais nada do início, o comando de início do fluxograma. Para finalizar, agora escrever na tela do computador o resultado da nossa operação, que é o valor que será pago. Pronto, esse é o algoritmo finalizado. Agora vamos escrever a mesma solução codificada em Portugal. Agora que a gente já sabe resolver o problema no papel e no fluxograma, vamos agora fazer a codificação numa linguagem de programação, no caso Portugal, e podemos usar o programa Visual G. O valor a ser pago é o preço original menos o desconto, que o desconto é uma porcentagem do preço. Então, por isso que temos a operação de multiplicação. Se fosse com acréscimo, seria uma soma. Como é desconto, é uma subtração. Vamos agora converter a nossa estrutura de decisão no código de Portugal. Observando o fluxograma, nós temos três estruturas e a gente vê que elas estão alinhadas. Uma estrutura está dentro da outra. A primeira estrutura, se for verdadeiro, sim, no Portugal é o então. Ele já faz o comando de atribuição do desconto. Se for falso, o comando senão, ele tem uma outra estrutura de decisão. Essa estrutura de decisão vai escolher se o código é o 2. Se for verdadeiro, vai aplicar o desconto. Senão, uma outra estrutura de decisão. E assim, por sua vez, até chegar ao último, que todas elas falharem, ele vai aplicar um desconto de 0%. E nisso, olhando o fluxograma do programa, nós vemos o quê? Que todas as três estruturas têm um fim em comum. No fluxograma, vão para o mesmo ponto, continua. No algoritmo, os fins do ciclo, todos eles estão próximos um do outro. O cálculo do desconto é em porcentagem, por isso que pegamos a unidade e dividimos por 100. Como essa estrutura de decisão de múltipla escolha é muito utilizada, então foi criado um comando só para fazer isso. Em vez de eu ficar digitando vários comandos se então, se não, um comando só já resume tudo isso aí. Observe no código agora como é que está feito. Eu tenho um único valor de código, ele é testado só uma vez, e o valor que ele vai comparar é o que está digitado após o comando caso. Por exemplo, caso 1, caso 2, caso 3. Aí, a partir disso aí, eu tenho uma outra, na próxima linha eu tenho o que é que eu vou executar, a minha estrutura dos comandos. Pode ser só um comando ou vários comandos. Se todos eles falham, eu vou para o outro caso. E essa estrutura termina com a palavra reservada fim escolha. Essa estrutura ela pode crescer, não fica limitado a só três casos de decisão, pode ser 10, 20. Então, quando eu tenho comandos que tenho que tomar decisões de muitas situações, é preferível usar a estrutura escolha. Observe que a palavra reservada outro caso só pode ser usada uma vez e mesmo assim ela é optativa. Eu posso não utilizá-la. É só quando eu quiser. Se ele falhar em todas as afirmativas anteriores, ele use outro caso. Mas muitas vezes isso é opcional. Continuando, agora nós vamos para a parte inicial do programa, que é ler os valores que vão ser solicitados ao usuário. Então, veja que colocamos, para ficar mais amigável, escrevemos um texto, o usuário saber na tela qual o valor que ele está digitando. Por isso que temos o comando escreva e em seguida um comando leia. Então, isso a gente solicita ao usuário que digite o preço e o código. Agora vamos escrever o resultado na tela para o nosso usuário, que é o valor que ele terá que pagar, com o comando escreva. Observe que o comando escreva ele tem um texto que ajuda para informar o que é que significa o resultado. O preço a pagar é igual a R cifrão
e depois vem um número em reais que foi calculado. Agora vamos terminar colocando o nome das variáveis. O programa precisa saber os nomes das variáveis e o tipo das variáveis. Observe que código e preço não tem acento, porque quebra a regra de definição de nome de variáveis. Preço, valor a pagar e desconto são variáveis reais, porque eu tenho a parte fracionária, centavo. O código tem que ser um número inteiro. E também para o comando escolha tem que ser número inteiro, não posso colocar número real. Pronto, agora o nosso código está finalizado, o algoritmo está pronto. Até a próxima aula, pessoal.